Olá, meus queridos, espero que estejam bem, sejam bem-vindos ao canal Pérolas da Misericórdia, da leitura do Diário de Santa Faustina. Estamos no vídeo parte 7, né? Primeiro vamos fazer uma oração de entrega, né, desse encontro. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. Se é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Meu Senhor, eu quero entregar a Ti, Senhor, essa leitura, esse estudo, né? Que seja feito tudo de acordo com a Sua santa, divina, perfeita e boa vontade. E que esse áudio ou esse vídeo, a quem chegar, que caiam as escamas dos seus olhos, as escamas dos seus ouvidos, da sua mente, e que o Espírito Santo conduza a obra que seja feita dentro da mente, dentro do coração dessas pessoas. Quero dizer também, Senhor, que eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, e que eu seja barro em suas mãos. Amém? Amém. Bom, a gente está aqui ainda na praia, vai ter o som das ondas atrás, às vezes uma pessoa ou outra vai passar, a gente vai tocar o barco, vai continuar gravando, mas eu também não vou usar microfone, porque senão vocês não vão ouvir o som do mar atrás, que é muito legal também, é muito agradável, né? Então vamos lá. Parte 20, parágrafo 22. No parágrafo 21 anterior, a gente falou sobre a visão de Santa Faustina com relação a uma irmã falecida. Uma alma que apareceu, com certeza era do purgatório, pedindo orações. E aí a gente continua. Esse capítulo, hoje, essa parte desse vídeo hoje vai ser um pouquinho mais longo na leitura, porque ele fala de um mesmo tempo em vários parágrafos, tá? E a gente vai tentar comentar de forma sucinta no final. Só lembrando, qualquer dúvida, pode escrever lá no comentário, que eu leio todos os comentários e respondo tudo, mesmo que seja de madrugada, né? Mas eu dou meu jeitinho de responder, tá bom? Vamos lá, parágrafo 22. No momento da vestidura, Deus deu-me a conhecer quanto eu haveria de sofrer. Vi claramente com que estava me comprometendo. Durou, aqui, só atentar, vi claramente com que estava me comprometendo, tá? Durou 1 minuto esse sofrimento. Deus novamente inundou a minha alma de grandes consolos. Depois a gente volta aqui com calma. Parágrafo 23. No final do primeiro ano de noviciado, começou a escurecer dentro da minha alma. Não sentia nenhum consolo na oração. Tinha que fazer um grande esforço para a meditação. O medo começou a tomar conta de mim. Adentrando mais profundamente em mim mesma, nada vi além de uma grande miséria. Vi também claramente a grande santidade de Deus. Não tinha coragem de levantar os olhos para Ele, mas lançava-me por terra a seus pés, implorando misericórdia. Passaram-se assim quase 6 meses. O estado da minha alma não mudava em nada. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente esse vídeo, porque como ele é um parágrafo muito grande, senão eu vou ter que ler ele todo e vai ficar muito longo o vídeo. Então aqui, só um pouquinho. Capítulo, parágrafo 22. Vi claramente o que estava me comprometendo. Durou 1 minuto esse sofrimento. Ou seja, Jesus não negou a ela. Falou assim, olha, você está indo para ser minha serva, então você também vai ser crucificada. Eu carreguei a cruz, você também vai carregar a cruz. Então ele já mostrou para ela, vai ter cruz. Não estou te iludindo não. Mas Deus novamente inundou a minha alma de grandes consolos. Ou seja, Deus consolou ela, vou estar do seu lado, vou estar contigo, grande glória você vai ter no céu. Então ela sabia que ela tinha uma missão árdua, e ela disse sim. Parágrafo 23. Então, não sentia nenhum consolo na oração. Ou seja, o momento que a gente chama de aridez, né? A pessoa já é de fé, já tem uma questão de uma vivência na fé, mas é o momento que ela fica no momento mais árido, que ela não tem mais vontade de rezar, ou mesmo ela rezando, ela continua numa tristeza que não consegue consolo. Então, assim,
O medo começou a tomar conta de mim, adentrando mais profundamente em mim mesma. Nada via além de uma grande miséria. O que significa adentrando mais profundamente em mim mesma? Ela se recluía em momentos de oração, estudo o Espírito Santo, tá? Eu rezo bastante para poder ter inspiração do Espírito Santo para responder isso para vocês. Então ela parou em momentos de retiro em que ela começou a se refletir. Isso precisa de silêncio, tá, gente? Retiros de silêncio, momentos de silêncio em que ela começou a pedir o Espírito Santo e meditar sobre ela, as atitudes dela. E ela começou, nesses momentos de silêncio, né? É muito comum um retiro de silêncio. Ela adentrou mais profundamente em mim mesma e nada via além de uma grande miséria. Então ela refletiu que como ela ainda tem pecados, como ela ainda tem que fazer conversão, e como é importante, mesmo uma pessoa que é vida religiosa, ter esses momentos de parar, pausas, de olhar o nada, um ambiente bom, como por exemplo uma praia dessa, uma vista dessa, e pedir para ter intimidade com Jesus. Vi também claramente a grande santidade de Deus. Ou seja, viu como Deus era maravilhoso. Não tinha coragem de levantar os olhos para ele, mas lançava-me por terra a seus pés, implorando a misericórdia. Quando ela fala que não tinha coragem de levantar os olhos para ele, é quando a pessoa assim se acha tão miserável, tão pecadora, que fala assim, gente, eu não tenho nem coragem de falar com Deus, eu não sou digna disso. Que eu encoste, e a alma fica num estado de humildade, também de sofrimento, falando assim, Senhor, que eu encoste nos seus pés e me dá misericórdia, porque eu tenho um monte de pecado. Eu já rezo pra caramba, eu já estou na igreja há muito tempo, eu já sou serva há muito tempo, mas eu faço um monte de coisa errada, eu ainda tenho um monte de coisa errada no meu coração, na minha mente. Então não sou digna nem de chegar perto do altar de Deus. Então ela passou por esse momento também. Passaram-se assim quase 6 meses e o estado da minha alma não mudava em nada, ou seja, o sofrimento interno dela. A nossa querida Madre Mestra encorajava-me nesses momentos difíceis. Então ela chegava a partilhar com alguém. Isso é importante, partilhar com alguém que tenha conhecimento na religiosidade, que seja uma pessoa mais antiga, porque provavelmente ela já passou por esses momentos e vai saber te aconselhar. Então a Madre Mestra, uma pessoa de fé iluminada, né? Por Deus, pelo Espírito Santo, falou, calma, esse momento vai passar, não se sinta assim, todos os momentos, assim, às vezes nós ainda somos cheios de miséria, é mais importante é a gente levantar e continuar batalhando, né, por maior santidade, por ter mais hábitos mais condizentes com a fé católica, o que a Bíblia determina. No entanto, esse sofrimento aumentava cada vez mais. Aproximava-se o 2º ano do noviciado. Eu vou chegar mais pertinho à câmera, porque está tendo um barulho aqui. Mas eu não vou parar. A gente vai tocar o barco, tá? No entanto, esse sofrimento aumentava cada vez mais. Aproximava-se o 2º ano do noviciado. Quando me lembrava de que tinha que fazer os votos, um tremor dominava minha alma. Não compreendia nada daquilo que lia, não era capaz de meditar. Parecia-me que a minha oração não era agradável a Deus. Ao receber os santos sacramentos, imaginava que com isso ofendia ainda mais a Deus, ou seja, ela se sentia assim, eu sou tão miserável, vou me aproximar tanto assim de Deus, não está certo. Era essa a dúvida que ela tinha. Contudo, o confessor não permitiu que eu abandonasse uma só santa comunhão. Então, ela, nesse momento de reflexão, ela viu toda a miséria dela, ela falava assim, gente, eu não sou digna de nada disso. Tem pessoas que têm muita intimidade com Deus que passam por momentos assim de dúvidas, né? Quando elas conseguem enxergar que ainda tem tanto pecado ainda para corrigir dentro do coração dela, dentro das mentes dela, mesmo que todo mundo olhe e fale, nossa, ela é uma santa. Mas ela ainda tem tanta coisa para corrigir, você olhando para dentro, que tem tanta coisa para corrigir, então que seja consolo, não é só você que passa por isso, né? Se você tem algum discernimento com relação à vida religiosa, se você é uma pessoa de pastoral que trabalha há muito tempo, todos passam por isso, por esses momentos de dúvida. Mas, contudo, o confessor não permitiu que eu abandonasse uma só santa comunhão. Deus agia de maneira estranha na minha alma, então era um jeito diferente, né? Ele incomodava ela.
Eu não compreendia absolutamente nada do que o confessor me dizia. Verdades simples da fé tornavam-se incompreensíveis para mim. A minha alma se atormentava por não encontrar satisfação em nada. Num certo momento, tive a firme ideia de ter sido rejeitada por Deus. Esse pensamento terrível atravessou a minha alma. Nesse sofrimento, a minha alma começou a agonizar. Queria morrer e não podia. Veio-me o pensamento: por que buscar as virtudes? Por que me mortificar, se nada disso agrada a Deus? Quando contei isso à madre mestra, recebi essa resposta. Saiba, aí entra em aspas, ou seja, foi a mestra que falou. Saiba a irmã que Deus a está destinando a uma grande santidade. É sinal de que Deus deseja ter a irmã no céu, bem perto de si. Que a irmã confie muito em nosso Senhor. Fecha aspas. Então, essas dúvidas geralmente é se sentir tão miserável a ponto de não ter como se aproximar da Santa Comunhão ou achar que não merece nem encostar em Deus, não é uma coisa ruim, é um sinal de que você está no caminho real de santidade, irmão. Então, se você está passando por isso, tenha coragem, continue, está no caminho certo. E a madre, como uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo, uma pessoa de mais experiência, já viu mais casos, soube orientar bem Santa Faustina. Esse pensamento terrível de ser rejeitada por Deus, aí continua aqui Santa Faustina, né? Ainda no parágrafo 23. Esse pensamento terrível de ser rejeitada por Deus é um martírio que na realidade sofrem os condenados. Refugiava-me nas chagas de Cristo. Repetia palavras de confiança, mas essas mesmas palavras se tornavam um martírio ainda maior para mim. Fui para junto do Santíssimo Sacramento e comecei a dizer a Jesus: Jesus, vós que dissestes ser mais fácil a uma mãe se esquecer do seu recém-nascido do que Deus da sua criatura, e ainda que ela se esquecesse, eu sou o Deus e não a esquecerei. Ó Jesus, ouvis como se lamenta minha alma. Dignai-vos escutar o doloroso gemido da vossa filha. Tenho confiança em vós, ó Deus, porque o céu e a terra passarão, mas a vossa palavra permanece pelos séculos. Contudo, nem por um momento encontrava alívio. E aqui ela fala: escondia-me nas suas chagas. Por que escondia-se nas suas chagas? Esconder nas suas chagas. Ela falava assim: eu vou pegar a força, Senhor, me protege nas tuas chagas, protege com teu santo sangue. Clamava pelas chagas. Isso chama, né, que ela entendeu o que significa esconder-se nas chagas. Um dia, aí parágrafo 24. Um dia, logo depois de acordar, quando me coloquei na presença de Deus, o desespero começou a tomar conta de mim. Eram as mais profundas trevas da alma. Lutei como pude até o meio-dia. À tarde tomaram conta de mim tremores verdadeiramente mortais. E as forças físicas começaram a abandonar-me. Depressa, entrei na cela, coloquei-me de joelhos diante do crucifixo e comecei a pedir misericórdia. Contudo, Jesus não escutava as minhas súplicas. E eu senti que as forças me abandonavam por completo, deixei-me cair no chão. O desespero tomou conta de toda a minha alma. Estava sofrendo tormentos verdadeiramente infernais, que em nada se diferenciavam dos tormentos do inferno. Nesse estado permaneci 3/4 de hora. Queria ir falar com a mestra. Aqui vou ficar na dúvida que seria 3/4 de hora. Imagino que seja quase 1h30, né? 1h15 minutos. Queria falar com a mestra, não tinha forças, desejava gritar, faltava minha voz. Providencialmente, uma das irmãs entrou na cela. Quando me viu num estado tão estranho, logo avisou a mestra. A madre veio de imediato. Logo que entrou na cela, pronunciou essas palavras: em nome da santa obediência, ordeno-te que te levantes. Imediatamente, uma força misteriosa levantou-me do chão e coloquei-me em pé ao lado da querida mestra. Numa conversa cordial, explicava-me que se tratava de uma prova de Deus. A irmã deve ter sempre uma grande confiança. Deus é sempre Pai, mesmo na provação. Voltei aos meus afazeres como se tivesse saído do túmulo. Os sentidos impregnados daquilo que se havia passado na minha alma. Durante as devoções da tarde, a minha alma começou a agonizar numa escuridão terrível. Senti que estava... Aqui, só um momento para parar.
esse mal-estar todo da Santa Faustina é equiparado a uma situação de depressão, né? Em que ela começou a ter pensamentos tão ruins, tão ruins, tão ruins, tão ruins, que a depressão tomou conta dela e que ela perdeu a força, né? De não levantar, de não cair, semelhante a uma depressão mesmo. Que a pessoa fala, tô com depressão, não consigo nem levantar da cama. A gente fala, mas que esquisito, mas é isso mesmo. Desculpa que o vídeo vai ser um pouquinho mais longo hoje, tá? Mas é importante. Voltei meus afazeres como havia... Então, voltei a meus afazeres como se tivesse saído do túmulo, os sentidos impregnados daquilo que se havia passado na minha alma. Durante as devoções da tarde, a minha alma começou a agonizar numa escuridão terrível. Senti que estava sob o poder da justiça de Deus e que era objeto da sua cólera. Nesses momentos terríveis, disse a Deus: Jesus, que vós comparais no Santo Evangelho a mãe mais carinhosa. Confio nas vossas palavras, porque vós sois a verdade e a vida. Jesus, eu confio em vós contra toda a esperança. Apesar de todos os sentimentos que tenho dentro de mim e que se opõem à esperança. Fazei de mim o que quiserdes, que não me afastarei de vós, porque vós sois a fonte na minha vida. Como é terrível esse sofrimento da alma, poderá compreendê-lo apenas aquele que viveu semelhantes momentos. Bem, vou parar aqui porque o vídeo vai ficar enorme, mas eu vou continuar no próximo vídeo, tá? Que fique essa mensagem. A gente parou no parágrafo 24, enorme parágrafo 24, tá? Fomos até o 24. E que fique esse pensamento de que duas coisas. Quando a gente alimenta pensamentos ruins e fica alimentando e pensando muito sobre esses pensamentos ruins, seja de qualquer forma, até mesmo com relação à nossa vida religiosa, de que as coisas não estão boas, ou de que eu não sou boa o suficiente, ou de que só pensar nas coisas ruins que você é capaz de fazer, de pensar, isso vai te contaminar e te levar a um estado depressivo. E foi o que aconteceu, seja mesmo você estando no melhor lugar do mundo, ela estava dentro do convento, próxima de Jesus, mesmo você estando próximo de Jesus, todo dia, com as suas orações, se você começar a olhar só para os seus defeitos, só para as suas coisas ruins, você vai entrar na depressão e vai começar a minar toda a sua vontade, toda a sua força vital. E que não esqueça que até nesses momentos que parece que Jesus não está respondendo a você, Jesus está perto de você. E Ele está vendo tudo. E Ele vai te mandar os anjos para te conduzir e te guiar da melhor forma, tá? Que fica essa mensagem. Defeitos, todos nós temos. Temos que melhorar. Todos nós temos o que melhorar na nossa vida. Até o último momento da nossa vida, até o último respiro. E que isso não seja o foco também da nossa atenção. É importante olhar para os defeitos, sim. Mas nem todo mundo é totalmente ruim, tem as coisas boas, então não se deprecie exageradamente. E confie em Deus, se esse momento for o momento que você esteja passando. Amém? Então, que fica essa mensagem. Um grande abraço para você. A gente se encontra no próximo vídeo, tá? Um beijo grande. Fiquem com Deus.